Muitos investidores acreditam que, uma vez que seu ouro está armazenado na Suíça, eles estão totalmente protegidos. Mas isso nem sempre é verdade. Um cofre suíço pode ser uma excelente solução, mas somente se a estrutura legal por trás dele for suficientemente forte. Porque na proteção de ativos, a porta do cofre é apenas uma parte da história. O contrato, os direitos de propriedade, a documentação, as regras de acesso, o seguro, o planejamento sucessório e a jurisdição podem ser ainda mais importantes. Meu nome é Enzo Caputo. Sou advogado bancário suíço e ex-diretor de compliance do antigo grupo UBS. Hoje sou proprietário de um escritório de advocacia boutique e Caputo e Partners. Ajudo clientes privados internacionais a proteger seus ativos na Suíça. Estou no setor de private banking há mais de 30 anos. No vídeo anterior, expliquei por que o ouro mantido em um banco não é o mesmo que o ouro guardado fora do sistema bancário. Hoje, quero ir um passo além. Quero mostrar o que investidores ricos precisam entender antes de guardar ouro físico em um cofre privado na Suíça. Vamos direto ao assunto. Para alguns investidores, manter o ouro em cofres privados fora do sistema bancário é muito atraente. Separação das contas de investimento, separação das relações de crédito, separação do sistema financeiro, onde já estão a maioria dos outros ativos deles. Um cofre privado pode oferecer armazenamento alocado e segregado. Pode fornecer listas de barras, números de série, seguro, auditorias independentes e documentação de custódia mais direta. Também pode oferecer diferentes formas de acesso em comparação com um banco. Algumas empresas de cofres privados oferecem acesso 24 horas por dia, 7 dias por semana. Para investidores que veem o ouro como um ativo de último recurso para dias difíceis, isso pode ser importante, porque se o ouro serve para protegê-lo do risco do sistema financeiro, então guardar pelo menos uma parte dele fora do sistema bancário pode ser lógico. Eles compram moedas de ouro de 1 onça em vez de barras de 1 quilo. Eles optam por ninhadas de ouro famosas e de alta tiragem. Elas podem ser vendidas com muita facilidade devido ao alto volume e aos mercados super líquidos. Mas, novamente, o armazenamento privado não é automaticamente superior. Um cofre privado só é tão bom quanto sua estrutura legal e operacional. Você deve perguntar: quem é a contraparte contratual? O ouro está realmente registrado em seu nome? Está totalmente segregado? Existem números de barras? Existe alguma verificação independente? Quem audita os ativos? Que tipo de seguro existe? O que exatamente está incluído? O que está excluído? O que acontece se a empresa de armazenamento for vendida, fundida, tiver suas atividades restringidas ou se tornar insolvente? Quem pode dar instruções? Quem pode ter acesso a um? O que acontece se o proprietário falecer? O que acontece se houver uma disputa familiar? O que acontece se houver uma ordem judicial de outra jurisdição? O que acontece se houver sanções ou problemas de conformidade? E qual lei rege o contrato? É aqui que muitos investidores cometem um erro. Eles visitam o cofre, eles veem a segurança, eles veem as câmeras, eles veem as portas pesadas. Eles se sentem seguros, mas nunca analisam o contrato. Eles olham para o aço, mas ignoram a lei. E na proteção de patrimônio, isso é perigoso, porque a porta de cofre mais forte do mundo não adianta nada se a estrutura legal por trás dela for fraca. É por isso que eu costumo dizer, a maioria dos investidores pergunta, onde fica o cofre? Mas a melhor pergunta é, o que diz o contrato? Quem é o dono e quem controla o cofre? A empresa do cofre é conhecida em todo lugar, como a Degussa ou a Von Greens Gold Switzerland. Para certos clientes, eu trabalho com um provedor suíço de cofres de perfil muito discreto, que oferece o mais alto nível de privacidade. A família super rica do dono do cofre está no ramo do ouro suíço desde as guerras napoleônicas. Para outros clientes, eu proponho empresas de cofres mais comuns. Tudo depende mesmo da situação específica do cliente. O contrato determina seus direitos e opções de acesso. O contrato estabelece as obrigações do custodiante. O contrato determina o que acontece em circunstâncias especiais. O contrato determina se você tem uma posição forte de propriedade ou apenas uma reivindicação mais fraca, e também define como seu ouro se encaixa na sua estrutura patrimonial maior.
Caso a empresa privada de cofres vá à falência, o seu ouro físico não aparece no balanço patrimonial da empresa. O seu ouro continua sendo sua propriedade. O armazenamento de ouro não deve ser tratado como uma decisão isolada. Ele deve fazer parte de um plano completo de proteção patrimonial. Por exemplo, onde você mora? Onde você paga imposto? Onde estão localizados seus herdeiros? Onde é que estão localizadas suas empresas? Onde estão suas contas bancárias? Onde estão seus bens imobiliários? Onde podem surgir futuras reivindicações judiciais? Quais são os riscos de responsabilidade? Quais jurisdições criam risco? Quais jurisdições oferecem proteção? E como o armazenamento do seu ouro se encaixa nesse cenário? Uma família rica da Europa pode precisar de uma estrutura diferente daquela de um empreendedor da América Latina. Uma pessoa com ligação ao ZEUA pode precisar de uma análise diferente de um investidor que não tem ligação com o ZEUA. Um family office pode precisar de regras diferentes de reporte, governança e sucessão do que um indivíduo sozinho. O empreendedor que foi exposto a litígios após vender sua empresa pode precisar de uma estrutura diferente daquela de um investidor aposentado. É por isso que não existe uma solução única para todos. Há outro ponto moderno que investidores sofisticados precisam considerar cada vez mais: a origem do ouro. No passado, muitos investidores faziam apenas uma pergunta: o ouro é seguro? Hoje, famílias ricas, family offices e investidores com atuação internacional também precisam perguntar: a origem deste ouro pode ser explicada, documentada e defendida? Isso está se tornando cada vez mais importante no futuro, não apenas por razões éticas, mas também por questões de compliance, reputação, relacionamento bancário e futuras regulamentações. Fique tranquilo, pois as 4 grandes empresas suíças de fundição têm um nível de compliance muito alto. Se você comprar ouro delas, pode ter certeza de que a origem do seu ouro é legítima. O ouro possui uma cadeia de suprimentos global bastante complexa. Parte do ouro vem de grandes minas industriais. Outra parte vem da mineração artesanal e de pequena escala. E há também ouro reciclado. Alguns são provenientes de fontes responsáveis. Alguns podem vir de regiões afetadas por danos ambientais, corrupção, conflitos, trabalho forçado, poluição por mercúrio ou mineração ilegal. Um investidor sério não pode ignorar isso, especialmente se o ouro fizer parte de uma estrutura de patrimônio familiar de longo prazo. Imagine um family office tentando transferir suas reservas de ouro para a próxima geração. Imagine um banco questionando sobre a origem dos ativos. Imagine um órgão regulador pedindo documentação. Imagine um problema de reputação porque o ouro não pode ser rastreado. No mundo de hoje, não basta dizer que ouro é ouro. A melhor pergunta é: qual é a cadeia de documentação por trás desse ouro? Ele foi obtido de forma responsável? Foi refinado por uma refinaria de boa reputação? Ele atende a padrões reconhecidos? Existe documentação? O custodiante consegue explicar a origem? O family office consegue defender a posse caso surjam questionamentos? Para famílias de alta renda, isso não é um detalhe pequeno. Isso faz parte da governança profissional de patrimônio, porque proteção de ativos não significa esconder bens. Proteção de ativos significa tornar os bens juridicamente sólidos, devidamente documentados e defensáveis. Essa diferença se tornou muito importante. Então, como um investidor de alta renda deve pensar sobre manter ouro físico na Suíça? Eu resumiria isso em 7 perguntas. Primeiro, por que você quer ter ouro? É para diversificação de portfólio, proteção cambial, proteção contra inflação, diversificação do sistema bancário, risco geopolítico, planejamento sucessório ou proteção de emergência para dias difíceis? Segundo, você busca conveniência ou independência? Um banco pode oferecer conveniência. Um cofre privado oferece mais privacidade do que um banco. Na maioria dos casos, uma combinação pode ser a melhor solução. Terceiro, você possui ouro físico específico? Você precisa entender se o ouro é alocado, segregado e identificável. Quarto, o que diz o contrato de custódia? Não confie na linguagem de marketing. Leia os documentos legais. Ou, melhor ainda, deixe que eu leia para você. Quinto, é possível comprovar a propriedade? Extratos, listas de barras, números de série e relatórios de auditoria. Sexto, quem pode acessar o ouro?
Você precisa de regras claras para o proprietário, pessoas autorizadas, herdeiros, representantes de family office e situações de emergência. Sétimo, como isso se encaixa na sua estrutura patrimonial mais ampla? O ouro não deve ficar isolado. Ele deve ser integrado ao seu planejamento bancário, jurídico, tributário, sucessório e de proteção patrimonial. Essas 7 perguntas são mais importantes do que simplesmente perguntar qual cofre parece mais seguro, porque a solução que parece mais segura nem sempre é a estrutura mais forte, e o fornecedor mais prestigiado nem sempre é o mais adequado para o seu objetivo. No mundo moderno, a privacidade financeira não está logo ali na esquina. Nós podemos te orientar para alcançar o mais alto nível de privacidade financeira. A proteção patrimonial moderna não se resume apenas a esconder. Ela envolve propriedade legal, documentação limpa, conformidade fiscal, planejamento jurisdicional, separação de riscos e direitos executáveis. Isso é especialmente verdadeiro para o ouro. Se o seu ouro não for documentado, tiver mal estruturado ou for mantido sob acordos pouco claros, ele pode criar mais problemas do que oferecer proteção. Pode gerar problemas de herança, pode gerar problemas fiscais, pode gerar problemas bancários, pode gerar problemas de conformidade, pode gerar disputas entre herdeiros, pode gerar problemas de acesso em uma emergência. O objetivo não é tornar o ouro anônimo. O objetivo é tornar o ouro juridicamente robusto. Essa é a diferença entre proteção de patrimônio madura e proteção de patrimônio profissional. Então, qual é a minha conclusão? Porque só o ouro não é uma estratégia. Um cofre sozinho não é uma estratégia. Uma conta bancária sozinha não é uma estratégia. Um extrato de um fornecedor sozinho não é uma estratégia. A estratégia é a estrutura legal em torno do patrimônio, e é aqui que muitos investidores ricos precisam de aconselhamento independente. Um negociante de ouro pode te vender ouro reciclado. Um banco pode custodiar esse ouro. Um cofre pode armazená-lo. Um gestor de patrimônio pode incluí-lo na sua carteira. Mas um advogado suíço pode te ajudar a fazer as perguntas desconfortáveis. Você realmente é o dono disso? Você consegue provar isso? Você consegue acessar esse ouro? Seus herdeiros conseguem acessar esse ouro? Ele está protegido dos riscos que você está tentando evitar? Está em conformidade? Está documentado? Está integrado à sua estratégia de proteção patrimonial? Essas são as perguntas que importam, porque quando tudo está calmo, qualquer estrutura de ouro parece aceitável, mas a proteção patrimonial não é testada em tempos de bonança e águas tranquilas. Ela é testada em condições de tempestade, quando a pressão vem de todos os lados. Uma crise bancária, uma disputa familiar, um processo judicial, uma morte repentina, uma restrição do governo, uma crise cambial, uma auditoria de conformidade, um choque geopolítico ou um momento em que você precisa urgentemente acessar ativos que acreditava estarem seguros. Meu último conselho para você é: não espere estar sob ataque para construir sua fortaleza. Transferir grandes quantias para o exterior, para a Suíça, se você já estiver sob pressão legal de um credor ou cônjuge, é considerado crime em muitas jurisdições. Você corre o risco de punições severas, incluindo prisão. A proteção de patrimônio só funciona quando o sol está brilhando. Seus ativos merecem mais do que esperança. Seus ativos merecem uma fortaleza. Se você quer saber a melhor forma de investir em ouro, visite nosso site swissbankinglawyers.com e preencha o formulário. Vamos ver se podemos lutar pelo seu ouro. Se você gosta de informações como essa, aperte o botão de inscrever-se e ative o sininho. Assim, você nunca vai perder um novo vídeo. Seja rico e continue rico.